Olá, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Nós vamos aqui, nesse momento, fazer uma análise do edital de vocês sobre as características que a banca pede em relação à avaliação psicológica. O que a banca espera do candidato, o que a instituição em si espera do candidato. Por quê? Existem características que são relativas ao ser humano. Nós estamos falando aqui de características relacionadas ao cargo, à função de policial, militar, bombeiro militar, cargos de segurança pública. E existem algumas características que elas não preenchem os requisitos do cargo. O candidato não atende o que requer o edital, o que requer o cargo, o que requer a função em si, ok? Então vou explicar para vocês alguns detalhes do que o edital pede. E houve-se, então, também uma mudança, né, no edital, coisas pequenas, mas que vale a pena explicar aqui. Então vamos começar, beleza? Para quem não me conhece, sou Garcia, Francílio Garcia, e sejam todos muito bem-vindos. Somos a Domínio Psico e estamos à disposição dos senhores para aquilo que vocês precisarem. Vamos lá. Vamos fazer então uma análise do edital da banca AOCP, Instituto AOCP, que é a banca de vocês, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Pessoal, vejam só, vamos começar da avaliação psicológica. A avaliação psicológica de caráter eliminatório será realizada para todos os cargos na cidade de Recife. Bom, já sabemos que eliminatório, o candidato, o único concorrente é ele mesmo. Somente será convocado para participar dessa fase o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no item 9.4 e 12.3. Tiver sido aprovado nas fases anteriores, está, além de não ter sido eliminado por outros critérios estabelecidos no edital. Pô, isso aqui, padrão. O cara só vai chegar até a fase do psicotécnico se tiver vencido as demais. Não tem muito o que falar sobre isso. O candidato que concorrer a mais de um cargo previsto nesse edital deverá se submeter à avaliação psicológica relativa a cada um deles, se convocado para tanto. Tá. A pessoa fez para PM e para o Corpo de Bombeiro. E ele fez para soldado e oficial. Soldado, oficial. Se ele passou nos 4 cargos, ele vai ter que ser submetido à avaliação psicológica dos 4 cargos. Professor, mas se eu passei aqui para, supõe-se, para oficial da PM e também para oficial do Corpo de Bombeiro, e eu reprovei aqui, foda-se. Se reprovar em qualquer uma delas, independente de ter sido aprovado no outro, a eliminação do cargo não depende um da outra, ok? Para efeitos desse edital, considere-se a avaliação psicológica processo realizado mediante emprego de conjunto de procedimentos científicos que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatível com atribuições do perfil do cargo. Tá, vamos parar por aqui. O que leva a acreditar, pelo menos pelo edital, algumas escrevem isso, mas não atendem, é que vai ser realizado em conjunto. Tem banca, olha só, IBFC, olha o que ela fez no Rio Grande do Norte. Ela aplicou 5 testes. Então tá, temos um conjunto aqui. Ela aplicou palográfico, aplicou um questionário de personalidade, BFP. Ela aplicou o MVR de memória, aplicou o TEACO de atenção e aplicou também o beta 3 matricial. Beta 3 matricial. O candidato deveria ser analisado em conjunto. Ela orientou, alguns psicólogos orientaram os candidatos a fazer palográfico à caneta. A caneta. O candidato fez, o que ela fez? Ela simplesmente reprovou o candidato sem fazer análise conjunta. Por exemplo, o candidato passou em todos, mas não atingiu o percentil mínimo no teste de atenção, no TEACO. Ela simplesmente ignorou todo o resto e eliminou o candidato. O que demonstra que é cair o Instituto AOCP, não. Ela vai levar em consideração todo o processo do candidato, ok?
Continuando. Em conformidade com a legislação do Conselho Federal de Psicologia, especificamente a resolução número 00 de 2002, de 21 de 2016, que é a que regulamenta a avaliação de concurso público e processo seletivo de natureza pública e revoga tal. Beleza, isso aqui é padrão também. Vamos lá. A avaliação psicológica de caráter eliminatório tem finalidade de avaliar o candidato que apresenta características cognitiva e personalidade favorável para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo público pretendido, descrito no preâmbulo desse edital de acordo com os parâmetros de perfil psicológico estabelecido em vigor na Polícia Militar de Pernambuco. Veja só, essas aqui são as atribuições de oficial e de praça. Mas isso aí a gente vai observar que não muda muita coisa quando tange aos testes, ok? Vamos continuar. A avaliação psicológica será realizada por psicólogo devidamente registrado no Conselho Regional de Psicologia. Para fins de avaliação psicológica serão, aqui começa a coisa fica mais clara, uma entrevista individual, um questionário social, além de 2 instrumentos psicológicos de personalidade, um instrumento de inteligência geral, um instrumento de testagem de atenção. Todos em conformidade com a resolução 31 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia. Vamos entender agora o que significa cada parada dessa aqui. Pergunta-se muito o que é isso, o que é aquilo, então agora eu vou deixar claro, explicar para vocês o que significa cada uma delas aqui. Ah, mas o meu concurso vai ter entrevista oral? Cara, veja só, o edital está trazendo algumas orientações. Então, basta nós entendermos. Vejam só. Primeiro, hoje, um edital, uma prova, quando foi uma prova objetiva, tinha não sei quantos mil candidatos. Diversos, muitos candidatos. Acho que hoje não sobrou 10% daquilo que foi quando realizou a prova. E quando realizou a prova, bastou apenas um dia para que fosse realizada essa avaliação. Hoje, nós vemos no edital que a data da aplicação da prova, da avaliação psicológica, ela vai do dia 30/6 a 20/7. Ou seja, 20 dias de aplicação de avaliação psicológica, sendo que quando tinha 10, muito mais, acho 10 vezes essa quantidade, não sei exatamente quanto foram os candidatos submetidos à prova objetiva, um dia só bastou. Então, tem alguma coisa? Tem. Vamos entender o que é isso? Veja, cara, entrevista individual é individual, mas se trata de uma entrevista, é uma entrevista. Ah, mas se a entrevista não é escrita, vamos entender melhor? Veja só, pessoal. Também existe um questionário social. Aí, ouve-se falar para alguns candidatos, mas eu ouvi fulano, ciclano falar que no STF falou que uma entrevista só não reprova o candidato. Mas a entrevista só pode fazer um sentido, não reprova só o candidato. Mas a banca acabou de ser clara, ela vai avaliar em conjunto. Em conjunto. Como funciona isso? Vamos entender. Veja só, a entrevista individual, é por isso que existe uma quantidade de dias. Não sabemos exatamente se ela vai fazer, como acontece na PM de São Paulo, PMESP. Lá, aplica-se uma prova coletiva. Todos os candidatos são submetidos a uma prova coletiva. Após a prova coletiva, marca-se a avaliação individual. Aí tem data X, do X para candidato da letra A até a letra C, e do dia X ao dia X, da C ao dia D, e assim vai, letra C, a letra D, e vai até o fim, dos dias até aplicar todos. Então, em resumo, como funciona? O candidato é submetido a uma avaliação inicialmente sozinho, coletivo, depois todos são avaliados, cada um em seu dia, e é feita essa entrevista individual com cada um. Mas existem também bancas que fazem da seguinte maneira: elas separam por bateria de candidatos. E aí, por exemplo, mas tem banca que faz o seguinte também: dia 1. Do dia 1, os candidatos por ordem alfabética, da letra A à letra B, serão
será feito a prova, essa avaliação. De manhã é feito a aplicação dos testes e à tarde é feita a avaliação por meio de entrevista individual. Então, até o momento, como a banca não lançou o edital de convocação, não se sabe se ela vai fazer de uma dessas maneiras. Aplicar coletivamente os testes todos juntos e a entrevista individual separado por bateria de candidatos, por ordem alfabética ou qualquer outra que seja a ordem, ou se vai separar por baterias e de manhã aplica-se a bateria de testes, à tarde entrevista individual. Não se sabe ainda. É um mistério. A OCP, ela tem a forma de aplicação dela. Tem os testes dela. Só que a instituição, Polícia Militar, Bombeiro Militar de Pernambuco, exigiu que fosse feito desse tipo. Havendo essa entrevista, aprimorando essa avaliação psicológica. Muito parecido com o que é São Paulo hoje. Ok? Então tá, vamos então entender, sabendo que há essas duas possibilidades, os testes. Primeiro, o que é um questionário social ou anamnese? Anamnese nada mais é do que várias perguntas a respeito do candidato. É uma entrevista escrita, perguntando sobre aspectos da vida dele, sobre aspectos familiares, sobre aspectos de convívio social, sobre uso de medicamentos, sobre transtornos, se já teve transtornos psicológicos, algo relacionado à saúde física também. Basicamente é isso. O que for respondido aqui vai ser questionado aqui na entrevista individual. Se o candidato falar assim, não, eu sou calmo, perguntar aqui para ele, eu sou calmo. E aqui, na entrevista individual, o psicólogo começar a fazer algumas perguntas e perceber uma contradição, aí é motivo para se duvidar se aquilo que foi escrito é real. Então, provavelmente, o psicólogo vai entrar em alguns detalhes e o candidato, se ele se contradizer naquilo que ele escreveu, aí ele se crenca, ok? E além disso, veja só, será também aplicar 2 instrumentos de personalidade. Esses 2 instrumentos psicológicos de personalidades pode ser questionários, personalidades, que são perguntas objetivas que variam, por exemplo, questionários de 1 a 31, por exemplo, de questionário que vai de uma questão a 240 questões. Pode ser também os projetivos, testes projetivos. Quem são os testes projetivos? Pode ser palográfico, pode ser Zurger, pode ser também, hoje não se aplica tanto, mas o Rorschach, esses testes aqui. Isso aqui tudo é instrumentos de personalidade. Tudo isso aqui, galera, tudo que aqui for demonstrado tem que estar em acordo com o que for respondido aqui nessa entrevista e tem que estar em acordo com isso aqui. Porque se tiver aqui dizendo A, aqui dizendo B e aqui dizendo C, o candidato, ele vai ser eliminado. Fora que, se algumas respostas, mesmo que ele não se contradiga, mas que não preencha o exigido pelo cargo, esquece. É para isso que existe a entrevista. E a aplicação dos testes. Outra coisa, instrumentos de inteligência geral. Isso aqui são testes de inteligência, que se divide em 3 viés. Existe teste de inteligência, teste de raciocínio, que é a mesma coisa. Inteligência e raciocínio. Raciocínio verbal, raciocínio espacial, raciocínio abstrato. Tudo isso aqui, qualquer um desses aqui pode cair. Raciocínio verbal, existe, por exemplo, BPR-5, que ela gosta muito de aplicar, RV. Raciocínio espacial, existe teste dos cubos, que é uma espécie de raciocínio espacial. Raciocínio abstrato, tem WMT2, Beta 3 e assim vai. Mais um carro-chefe dela. Instrumentos de inteligência geral, então, vai dessa forma. Existe, então, os testes de inteligência verbal, não verbal, espacial e assim por diante, ok? Vamos lá. Instrumento de testagem de atenção. Cara, aí existem quatro tipos de teste de atenção. Os testes de atenção se dividem em atenção difusa, atenção concentrada, atenção alternada, atenção dividida. Ela havia colocado anteriormente, especificando a atenção difusa. Agora, ela, no novo edital, na nova publicação, ela abriu o leque para que caia qualquer um desses aqui, sem problema. Aí, o que nós sentimos falta aqui? Do instrumento de quê? Que ela costuma aplicar também, memória. Professor, ela então não pode aplicar memória? Houve-se uma alteração também em seu edital, que a gente vai ver mais na frente. E que pode cobrar sem que entre com recurso lá depois e fale, não, mas ela não pediu memória, ok? Então é isso. Vamos lá. Todos em conformidade com essa resolução. Ou seja, pessoal, cuidado
Cuidado. Existem testes que estão vencidos. E estando vencido, a banca não pode aplicar, ok? Não pode aplicar esse teste. Vamos continuar. Vamos lá. Item 15.5. As atividades policiais militares submetem o indivíduo a fortes pressões externas, emocionais, risco de morte, de invalidez, de contágio de doença, degeneração, estado de saúde mental, de lesão corporal, de responsabilidade civil, penal e administrativa, além de ser autorizado o uso do porte de arma. Puta que pariu, veja só. O cara aqui, ele quase desiste, né? Aí, porra, quando chega aqui, ele fala, não, mas ainda vale a pena. Olha o tanto de coisa, né? Ó, fortes pressões externas, emocional, risco de morte, invalidez, contágio por doença, degeneração do estado mental, de lesão corporal, de responsabilidade civil, processo. Caralho, o cara vai se fudendo, chega aqui, o candidato ele vibra, né? Quando fala assim, porte e uso de arma de fogo, o cara fala, porra, tô dentro. Vamos lá. Para proceder à avaliação referida, o psicólogo utilizará métodos e técnicas psicológicas que possuem características e normas reconhecidas pela comunidade científica adequadas para o recurso dessa natureza, com evidências de validade para a descrição ou predição dos aspectos psicológicos compatíveis com o desempenho do cargo em relação às atividades e tarefas do cargo pretendidos. Tá. Qual é a conexão? Aqui diz o quê? Vocês vão passar por doideira nessa função. O serviço policial é tiro, porrada e bomba, é pressão, é escalas apertadas, é uma sociedade que acha que o policial é bandido, a sociedade é incentivada por alguns tipos de viés a acreditar nisso. O policial passa por poucas e boas, é um ser humano, é um pai de família e às vezes não tem um apoio necessário, até mesmo do Estado, em alguns não é o caso. Estou vendo assim um empenho muito grande da governadora em reforçar, fortalecer a segurança pública do Estado de Pernambuco. Mas, com tudo isso, se a pessoa não tiver uma condição psicológica para suportar, o cargo policial causa, às vezes, até tendências negativas. E a pessoa chega no cargo e pensa assim, pô, não é o que eu queria para minha vida. Só que já foi, né? Então tem que pensar antes. E o serviço policial ele requer um fortalecimento psicológico do candidato. E aí, na 15.6, ele fala a respeito disso, que vai ser utilizado alguns instrumentos para avaliar esse perfil do candidato, se ele preenche os requisitos necessários. Vamos lá. 15.7. A inaptidão na avaliação psicológica. Ah, tá. Pessoal, essa parte é muito interessante. O que acontecia antigamente? O candidato era reprovado aqui e eles falavam assim, mas você não é doido? Como é que você reprovou? Eu não sou doido. E tentava, às vezes, encontrar meios para tentar um recurso e voltar. E muitas vezes ia em outro psicólogo após a reprovação, fazia lá um laudo, trazia e tentava entrar com recurso. Então as bancas coibiram esse tipo de prática. Veja só, como? Por meio de resoluções. Essa resolução aqui, ó, diz assim, ó, a inaptidão na avaliação psicológica não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica tão somente que o avaliado não atendeu à época, agora isso aqui é sacanagem, à época dos exames, o parâmetro exigidos para o exercício da função do cargo pretendido na Polícia Militar de Pernambuco. Caso o candidato tenha sido considerado apto por meio de avaliação psicológica em algum cargo específico de provimento de concurso público e processo seletivo, essa avaliação não terá validade para esse certame nos termos da resolução número 02 de 2016. É tipo assim, se ele fez para bombeiro militar e para policial militar, para oficial ele foi apto e para soldado não, fala assim, não, é porque para esse tipo de cargo tem umas características diferentes, por isso que não atende. Mas imagina o seguinte, os mesmos requisitos exigidos para oficial, os mesmos requisitos para PM e os mesmos requisitos para bombeiro, se ele for apto em um e não em outro, sendo que os mesmos parâmetros, também não garante aprovação. Por exemplo, em 2022, quando foi aprovado para oficial, um amigo nosso fez a prova de PM e bombeiro. Domingo, no sábado nós fizemos, lá em Manaus, a prova para polícia e eu não fiz para bombeiro e ele fez para bombeiro. Banco FGV. Ele passou na PM, para um cargo, e para aquele mesmo cargo, só que do corpo de bombeiro, testes muito parecidos, só que ele não atendeu, não conseguiu nenhum dos testes de atenção atingir o nível necessário, ele não passou. E não conseguiu voltar por
em relação a isso. E o cargo que ele mais queria era bombeiro e não policial. Mas, infelizmente, é essa a regra agora. O candidato deverá comparecer... tá, isso aqui é só para vocês entenderem mesmo, que possa ter o palográfico, tá? Olha lá. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da avaliação psicológica munido de caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto número 2. Isso aqui é chances claras de palográfico, tá? O resultado final da avaliação psicológica será submetido a partir da análise técnica global do material produzido pelo candidato no transcorrer dessa etapa do concurso público, avaliando-se compatibilidade e seu desempenho com as características do perfil psicológico estabelecido para o cargo a ser provido. Nada demais. A banca examinadora procederá à análise conjunta, isso aqui é importante, se ela realmente fizer isso, e quantitativa e qualitativa dos procedimentos, observando as orientações e os parâmetros contidos nos respectivos manuais técnicos, os instrumentos utilizados nas avaliações, de modo a verificar a adequação de todos os itens do perfil psicológico, assim como a ausência das características previstas no contraperfil. Perfil inteligência geral, teste de inteligência. Tá, e detalhe, eu coloquei aqui para a gente ver o que mudou. Trouxeram essa característica, capacidade mnemônica, e também sobre atenção houve uma mudança. Vamos lá, inteligência geral, que agora o que passa a vigorar é esse texto. Inteligência geral, teste de inteligência, vai ser testado. Capacidade de liderança, isso aqui vai ser observado pelos próprios testes de personalidade, testes de entrevista, questionário social, questionário de perguntas, traços no palográfico, agressividade controlada, impulsividade controlada, resiliência, flexibilidade moderada, relacionamento interpessoal e sociabilidade. Tudo isso vai ser traçado por esses testes. Iniciativa, capacidade atencional. Tá. Agora, isso aqui também é uma mudança. Que outro? Controle emocional, boa capacidade de análise e síntese, disposição para o trabalho, capacidade mnemônica. Isso aqui é para o cargo de segundo tenente. Para o cargo de soldado, o que tem de diferença? A única coisa que tem de diferença é capacidade de liderança, que já tinha e continua, e aqui deferência. Deferência é respeito à autoridade. Por quê? Porque o soldado, ele simplesmente, ele inicia ali na base da pirâmide. Então ele tem que ter uma deferência, respeito à autoridade, acatamento à lei, acatamento à ordem, acatamento às determinações superiores. Isso é deferência. E a capacidade de liderança, isso está atribuído ao cargo, porque é o cargo que, ao longo da sua carreira, dos anos que ele fica no curso de formação, ele é treinado para comandar. Então, basicamente é isso. O resto é a mesma coisa. Então, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas. Mas para oficial tem umas características para líder. Cara, relaxa, só muda isso. Só isso. E aí muda muito o perfil, vocês vão ver que nem muito. Ainda que ele tenha que ter capacidade de liderança, ainda que tenha que ter, ele também tem que ter deferência. Porque ele não chega lá sendo coronel, o tenente. Ele não chega, ele vai chegar como cadete. Então, isso vai ser avaliado também. Agora, mais importante do que isso, a banca não traçou perfis, nem como fez em Brasília, de tanto a tanto. Então, as pessoas estão preocupadas demais com algumas coisas desnecessárias. Mas tem que atingir de quantos por cento? A banca não disse. A banca não disse. Ok? Agora, o que houve de diferente nessa alteração? Capacidade mnemônica. O que nós observamos anteriormente? Vamos lá. Mnemônica. O que é mnemônica? É um recurso de memorização de dados e informações usado na Grécia Antiga, cujo objetivo principal é fixar conceitos complexos por meio do uso de palavras mais simples. Ou seja, essa é uma técnica que se utiliza a simplificação e a associação para memorizarmos alguma coisa mais complicada. O que podemos entender disso tudo? Que a banca vai exigir do candidato, no seu perfil, uma capacidade de memorização por meio de técnicas. Agora, nesse pedido, ela não fala sobre memória. Só que se ela pede uma capacidade de mnemônica, para que a pessoa tenha uma condição
de memorização de associação leva a crer que, se vier um teste de memória para vocês e a pessoa ficar inapta nele, for um dos requisitos a deixar o candidato inapto, não vai adiantar recurso, porque ela também não pediu ali, mas se safou aqui. Mas por que ela não alterou lá? Não sei. Mas ela pode pedir? Pode ser que sim. Contraperfil. Olha só, não tem também muita diferença do perfil para o contraperfil do soldado para o de tenente, segundo tenente. Vejam só, descontrole emocional, agressividade muito diminuída, agressividade aumentada. Olha só, a agressividade, ela nem pode ser muito diminuída e também ela nem pode ser aumentada. Insegurança ou vulnerabilidade, rigidez intelectual e emocional, baixa capacidade de resiliência com assertividade diminuída, ausência de habilidades sociais, distúrbio acentuado, isso aqui começa a mudança, chega aqui, ausência de habilidades sociais, olha aqui, ausência de habilidades sociais, aqui diz, distúrbio acentuado de energia vital de forma a comprometer a capacidade para ação com depressão ou elação acentuadas, aqui aumenta na verdade, liderança diminuída, o restante, distúrbio acentuado, energia vital, a comprometer a capacidade para ação, depressão ou elação acentuada. Aí continua, instabilidade de conduta com indicadores de conflito intrapsíquico que possa refletir um comportamento inconstante e imprevisível. Também é a mesma coisa. Aí continua, ansiedade aumentada, que aqui também a gente vê a mesma coisa, ansiedade aumentada, inescrupulosidade, sair dando porrada nos outros sem dó, impulsividade, dificuldade de manter a motivação e a iniciativa baixa, capacidade de regulação da atenção, sinais fóbicos, tremor persistente nos testes gráficos. Ou seja, no teste palográfico o cara faz assim, aí tremeu na base. E aqui a gente vê a mesma coisa. Inescrupulosidade, impulsividade, dificuldade de manter a motivação, iniciativa baixa, capacidade de regulação de atenções de sinais fóbicos, tremor persistentes nos testes gráficos. Cara, basicamente é a mesma coisa. Só a única diferença é isso aqui, liderança diminuída. Mas para soldado, ele tem a liderança aumentada nos perfis. Traz problema? Não. Porque assim, o candidato oficial, ele tem que ter um perfil de diferença em questão de liderança. Mas se ele tiver uma deferência, que é o respeito à autoridade, isso é problema? Não. Qual o problema ele ter deferência? Ele precisa ter. Tá. Aí tem o soldado, ele tem que ter deferência, mas ele tem uma capacidade de liderança. Nos perfis, na análise, observa isso. Tem problema? Não. Qual o problema? Desde que ele atenda os requisitos. Se a outra característica for boa, não há problema, não há óbice alguma. Da análise conjunta dos resultados de cada instrumento, sendo observadas as orientações e parâmetros dos manuais e instrumentos técnicos utilizados para avaliação, resultará o parecer técnico, que poderá ser, vamos lá, o candidato que apresentou no momento da sua avaliação, compatibilidade com o perfil do cargo pretendido, sem a presença de 3 ou mais características do contraperfil. Ou seja, se ele tiver descontrole emocional, agressividade muito diminuída ou muito aumentada, pronto, ele já perdeu. E ele está inapto. O candidato, no momento da avaliação, apresentou 3 ou mais características incompatíveis, que é basicamente a mesma coisa. Ele tem que estar dentro do perfil adequado. Pois ausente, o candidato que não comparecer à avaliação psicológica ou deixar de efetuar qualquer das partes que compõem a avaliação psicológica. É o cara que vai lá, por exemplo, como já aconteceu, tem o caderno de prova e tem um gabarito. Aí ele vai preencher o caderno de prova e esquece de preencher o gabarito. Esquece. Está eliminado. O candidato inapto ou ausente na avaliação psicológica será eliminado. Vamos lá. Prevê o artigo 10 da resolução número 02 de 1 de 2016, Conselho Federal de Psicologia, caso o candidato tenha sido considerado, olha lá, apto meio de avaliação psicológica em um cargo específico de provimento de concurso público, essa avaliação não terá validade para uso de outro cargo ou em outro processo seletivo. Não serão consideradas avaliações psicológicas realizadas em outro concurso anterior da própria Polícia Militar do Estado de Pernambuco ou outras instituições. É aquilo que eu já falei. Por exemplo, suponha que o cara seja praça, aí ele fez para oficial. Ele reprovou para oficial,
Ah, mas então eu não posso portar arma porque eu tô de soldado? A banca não tá nem aí. Ou que ele seja oficial de outro estado, mas aí a oportunidade para oficial nesse estado é muito melhor. Eu vou lá fazer a prova. Reprovou no psicológico? Pouco importa. Ah, sou policial civil e fiz para oficial e tenho... Não importa. Não importa. Ah, reprovei, agora eu vou contratar um psicólogo, vou aplicar os testes, vou levar lá. Se nem com outro cargo empossado deu certo, você acha que a banca vai aceitar isso? A hora de acertar é agora. O resultado para avaliação psicológica será divulgado observando os previstos no artigo 6, resolução número 2, 2016. A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando o nome dos candidatos aptos. Os candidatos cujos nomes não constarem nessa relação foram considerados inaptos. Isso aí é uma coisa que algumas bancas às vezes não respeitam. O candidato foi inapto, coloca o nome do cara lá, não recomendado ou inapto. Isso não pode, segundo a resolução número 02. A avaliação psicológica realizar-se-á independente de adversidades física ou climática na data para realização da mesma. Ou seja, faça chuva, faça sol. Ah, tá muito calor, dane-se. Os casos de alteração psicológica, muito importante isso aqui, ou fisiológicas, temporárias, que impossibilitem a realização da avaliação psicológica, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. O candidato chega e fala para o psicólogo, olha, eu não dormi bem, minha mãe morreu, eu tive uma viagem muito cansativa, o carro quebrou na estrada, eu fui assaltado enquanto estava chegando aqui. Não é levado em consideração. Eles não estão nem aí. Para não ter um tratamento diferenciado. Mas professor, eu, por exemplo, tive um problema muito sério de saúde, na hora eu tremi. Não será concedido qualquer tratamento privilegiado. Então, pessoal, é isso. É a análise do edital. Em resumo, resumindo tudo, haverá entrevista, que é uma das maiores perguntas que existe, individual. O questionário social é o tanto de perguntas que vai ser contrapostas pelo psicólogo na hora da entrevista. Haverá instrumentos de personalidade, como questionários palográficos, testes de atenção, testes de inteligência geral, podendo até ter testes de memória. Quanto ao perfil do cargo, basicamente ela não especificou qual é a porcentagem de cada um. Dentro dessas características, o que leva a crer que o cargo para segundo tenente tem que ter uma elevada liderança, enquanto o de soldado tem que ter deferência. Se o candidato para o cargo de segundo tenente tem uma liderança aumentada, mas tem deferência também, não há problema. Do mesmo modo, se o soldado, candidato para o cargo de soldado, tem a sua elevada deferência, mas tem perfil de liderança, também não traz prejuízo algum. Ok? E outra coisa, não consideram qualquer tipo de problema fisiológico do candidato. O candidato está doente. Naquele dia eu passei mal. Naquele dia eu fui assaltado. Estou psicológico e emocionalmente abalado. Não estão nem aí. No mais, pessoal, é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Um abraço e fiquem todos com Deus. Até mais.